sou a Verônica e essa é a leitura dos capítulos de 71 a 80 do livro Cartas de uma Morta, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 71 – Uma visita à Terra. Eu quis então ver o orbe terráqueo, dos lugares onde o ar rarefeito se perde nas extensões infinitas e viventes do éter. Desejava saber se eu poderia ver o planeta em seus movimentos rotatórios, porém, o que senti em tão grandes alturas foi um imenso torvelinho, como se as atmosferas fossem agitadas por furacões destruidores. Muito abaixo, vi massas informes e indistintas. Aproximando-me gradativamente, contemplei a Terra, que se afigurou não um ponto móvel no espaço, porém fixo e obscuro. Muito ao longe, ainda vi nessa mancha escurecida, que se ia avolumando, alguns detalhes como nesgas cinzentas e outras claras como espelhos gigantescos. Eram as grandes cidades e os oceanos que eu tinha sob as vistas deslumbradas. A ação do sol dava a tudo isto um tom maravilhoso. Todavia, aproximando-me mais, experimentei indescritível medo. Não vi o movimento de rotação do orbe. O que me amedrontava é que me parecia aportar em uma grande esfera líquida, cujas extremidades se perdiam numa substância leitosa com relação à cor, porque eu não podia ponderar a sua estrutura íntima. Capítulo 72 – A lei da gravitação subordinada à vontade. Mas uma voz salvadora murmurou aos meus ouvidos: não suponhas que te vais mergulhar nas extensões aquosas dos oceanos terrestres. O receio é injustificável porque a lei da gravitação agora está subordinada ao teu íntimo querer. Já não está sob as leis físico-químicas da Terra, cujas medidas e pesos nada mais significam para nós. Pensa no local aonde mais desejaria retornar. Idealiza-o na mente segundo as tuas lembranças e a vontade te guiará ao lugar de suas preferências. Atentando bem nas advertências do mentor que me seguia, impulsionada pelo meu desejo, mudei de rumo, e como pensava nos seres caros que no mundo havia deixado, repentinamente achei-me entre eles na nossa antiga habitação. Capítulo 73 – A única possibilidade de influência dos três passados sobre os encarnados. Ninguém me viu, apesar de me sentir bem viva junto de todos. Então, solicitei da entidade amiga que me acompanhava uma explicação para aquela situação embaraçosa, dizendo-lhe da inutilidade de nosso regresso ao ambiente dos encarnados, pois não se apercebiam da nossa presença. Disse-me, então, que os três passados não tinham o direito de influenciar a iniciativa dos entes que haviam deixado no mundo, aos quais os sofrimentos e os trabalhos eram peculiares, acrescentando que poderíamos agir apenas nos domínios da inspiração, atuando indiretamente, a fim de se desviarem das resoluções insufladas por espíritos malfazejos, que infestam os ambientes humanos, onde as irradiações da ambição, do egoísmo e da maldade costumam superar as elevadas vibrações do bem. Capítulo 74 – Lembranças e lágrimas. Aconselhou, todavia, que me dirigisse com insistência a todos vós, como se estivéssemos em animada palestra, o que fiz, empregando todo o meu potencial de energia psíquica. Com os meus esforços, porém, somente consegui que vos lembrasses ardentemente da minha pessoa.
Falastes da saudade que a minha ausência produzia em vossos corações, da antiga convivência dos pequeninos episódios domésticos de que vos recordáveis com precisão maravilhosa, em suas mínimas particularidades, e francamente chorei, sensibilizada em vos ouvir. As vossas carinhosas lembranças me comoveram e me fizeram grande bem as boas palavras que pronunciastes ao meu respeito, ditadas por pensamentos elevados, filhos da afetividade que nos unia. Minha consciência sentiu-se mergulhada num ambiente de serenidade e de paz. E eu me lembrei das lágrimas que derramara nas noites longas de graves preocupações morais, das dificuldades que atravessara na existência, dos obstáculos vencidos com as minhas constantes preces para que o nosso lar fosse um ninho de carinhosa paz, para que a pobreza material não prejudicasse a luz do amor, a sublime riqueza dos humildes. Eu não podia, contudo, imergir-me neste pélago de lembranças. Era necessário preocupar-me com as modalidades da minha nova vida, e foi nessa disposição de espírito que procurei me afastar daqueles poucos minutos de convívio espiritual convosco. Capítulo 75. A aura da Terra e a ligação da humanidade aos planos invisíveis. De volta das regiões atmosféricas do planeta, fui induzida pelo meu preclaro companheiro a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Vi a princípio as camadas de espaço que lhe são imediatas como um todo homogêneo numa cor uniforme. Mas o meu guia exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem. Procure agora os detalhes. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem. Não haviam dois iguais, e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Esses filamentos, disse-me com bondade, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Aos poucos, conhecerás quais são os da concupiscência. Aos poucos, conhecerás quais são os da concupiscência, os da maldade, os da pureza, os do amor ao próximo. Esses raros que aí vês e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante são os emitidos pela virtude, e quando nos colocamos em imediata relação com uma destas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. Capítulo 76. A prece da aflição maternal. Aguçada minha curiosidade, quis entrar em relação com um pensamento luminoso que me seduzia, abandonando todos os outros que nos circundavam para só fixar a atenção sobre ele. Afigurou-se-me que os demais desapareciam, enquanto me envolvia nas irradiações simpáticas daquele traço de luz clara e brilhante. Ouvi então longínqua voz a exclamar: meu Deus, atende ao meu coração de mãe desamparada. Se falta a mim e aos meus filhos a proteção do mundo, não vos falte a tua providência misericordiosa. Valha-me neste vale de lágrimas a tua bondade infinita, ó Pai nosso que estais no céu. Ouvindo essa prece comovedora, vi igualmente uma figura de mulher ajoelhada e banhada em prantos. Num átomo de tempo, por intermédio de extraordinária interligação de pensamentos,
Pude saber qual a razão das suas lágrimas, das suas preocupações e como eram amargos os seus sofrimentos. Sensibilizada com as manifestações daquela alma exilada, instintivamente enviei-lhe pensamentos consoladores, pronunciando palavras de fé e de esperança. Como havia pressentido, via-a meditar por instante com um olhar cheio de estranho brilho, levantando-se reconfortada para enfrentar a luta, sentindo grande alívio. Capítulo 77. O bálsamo do conforto. Ah, como me senti feliz em haver derramado sobre aquela alma sofredora o bálsamo do conforto. Já sabia como proceder para consolar os infortunados e os infelizes, que aceitavam a sua cruz com abnegação e devotamento, e que se elevam espiritualmente, espalhando nos espaços a luz de seus corações resignados, a luz que é o distintivo dos redimidos em contraposição com os orgulhosos, que na terra somente buscam suas coroas, as quais rolam apodrecidas no sepulcro. Continuei a reconhecer o valor das angústias depuradoras para os que resgatam na terra as faltas do passado, ou lutam para a evolução psíquica, reconhecendo que as dores constituem de fato os imperecíveis tesouros do mundo. Capítulo 78. Nos domínios das recordações. Nos planos da erraticidade, onde me encontrava, poucos eram os seres cuja mente, em toda a intensidade das suas vibrações, já havia desabrochado o domínio das lembranças relativas às existências passadas. Nesses tempos imediatos ao pós-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena, e foi assim que conheci inúmeros companheiros que duvidavam dos ensinamentos dos mestres quando se referiam aos pretéritos longínquos, e alguns deles me asseveravam não poderem admitir a multiplicidade das existências da alma. Semelhantes crenças eram o atestado da ignorância de quantos as abrigavam, pois, como nos planos terrestres ou nas regiões que vos são ainda imponderáveis, a natureza não dá saltos. Naquele ambiente, misturavam-se os protestantes, os católicos, os professos de outras seitas, inclusive espíritos que militam nas hostes do materialismo mais avançado na superfície da Terra. E se aquelas falanges de almas não eram más, também não eram perfeitas. Não discutiam acaloradamente, mas cada uma preferia guardar os seus pontos de vista em matéria religiosa, acariciados durante a vida inteira pela mais estranha devoção. Capítulo 79. A revelação decisiva para os religiosos e os ateus. É verdade que nós, os católicos, não encontráramos o purgatório e os seus instrumentos de suplício depurador, nem o inferno e as suas tenazes demoníacas, ou o paraíso lotado de anjos e virgens. Os protestantes de certas escolas reconheceram-se despertos, sem o sono em que se diz estarem mergulhados os mortos à espera do juízo final. Nós, os religiosos, não acharemos o que nos prometiam as nossas igrejas, como os ateus não encontrarão o nada em que acreditaram. A posição de todos, porém, nesse assunto, era de expectativa, segundo presumi. E cada qual se escorava nas suas interpretações pessoais, à espera de que os acontecimentos corroborassem as suas desconfianças. A ignorância de que dávamos testemunho com as nossas dúvidas em face daquilo que os pregoeiros da verdade nos vinham ensinar, era oriunda de nossa persistência no atraso espiritual, infensos a toda ideia nova e arraigados em concepções que precisávamos banir para sempre, em benefício do nosso progresso. Essa resistência obstava a necessária amplitude de estado vibratório do nosso espírito,
para que nele desabrochassem as recordações adormecidas. É assim que justifico a ignorância à vida com respeito ao passado. Capítulo 80. A necessidade de difusão das verdades espirituais. Através dessas palavras, reconhecereis como se faz precisa a difusão das verdades espiritualistas no mundo. Só elas servem de base a todos os edifícios religiosos, escoimando a mente de fardos perigosos. Habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da Igreja, mantinha também as minhas vacilações quanto à crença nas existências passadas. Por que não me lembrava delas, já que não possuía mais o meu corpo terreno? Já que a morte me havia arrebatado nos planos materiais, era natural que não tivesse justificativa aquele esquecimento. Entretanto, todos os mentores espirituais que nos dirigiam discorriam sobre o nosso pretérito longínquo. Falavam dos compromissos a resgatar, das dívidas penosas, das lutas necessárias ao nosso desenvolvimento.